capitalismo, com sua sede insaciável por lucro, inevitavelmente entra em crise. Esse sistema econômico, que domina grande parte do mundo, é movido pela necessidade constante de expansão e acumulação de capital. Só que essa busca incessante por crescimento não é sustentável a longo prazo. Uma das crises mais fundamentais é a sobreacumulação. A sobreacumulação acontece quando tem capital sobrando, que não pode ser investido de forma que dê lucro. É como se tivesse mais dinheiro e recursos disponíveis do que boas oportunidades de investimento. Isso rola quando o capital se acumula mais rápido do que a economia consegue absorver. Tipo, quando se produz mais do que se consome, gerando um excesso de oferta e pouca procura. Imagine fábricas produzindo a rodo, mas ninguém comprando porque os preços não estão atrativos. É a cara da sobreacumulação. Produz-se mais do que o mercado consegue consumir. Esse excesso de capital acaba derrubando a taxa de lucro, que é o pilar do capitalismo. Lucro caindo, investimento caindo junto, e aí a economia desacelera. E para piorar, a desvalorização entra em cena. É quando os ativos, tipo imóveis, equipamentos e ações, perdem valor. Aquilo que era valioso vira sucata. Prédios, equipamentos, tudo perde valor. Fábricas paradas, máquinas enferrujando. O que antes era símbolo de progresso vira retrato da crise. Prédios comerciais vazios, lembrando bolhas imobiliárias que estouraram. Um sinal claro de que o crescimento não foi sustentável. Com a desvalorização, a crise se aprofunda, os lucros despencam e o sistema fica à beira de um colapso. Investidores perdem a confiança e a economia afunda mais ainda. No meio desse terremoto econômico, a gente vê o conflito entre trabalho e capital. Os trabalhadores que fazem a economia girar acabam em pé de guerra com os interesses dos capitalistas. Os capitalistas, querendo o máximo de lucro, tentam arrancar o máximo de trabalho com o mínimo de gente, muitas vezes usando a tecnologia para isso. Robôs e máquinas entram em cena para cortar custos e aumentar a produtividade. Resultado? Um monte de gente desempregada ou subempregada, desesperada por trabalho. É o exército de reserva, usado para manter os salários baixos e as condições de trabalho ruins. Essa situação toda gera revolta e mostra a instabilidade do sistema capitalista. A tensão social explode quando os trabalhadores lutam por melhores condições e salários dignos. Mas o capitalismo é esperto. Ele se reinventa e acha novos jeitos de sair da crise. Uma das artimanhas é a expansão geográfica, explorando novos mercados para investir o capital que está sobrando e recomeçar o ciclo de acumulação. Quando a sobreacumulação aperta e os lucros caem, o capitalismo precisa se virar. Uma das saídas é a expansão espacial, buscando novos horizontes para investir. A isso se dá o nome de ajuste espacial, Spatial Fix. É encontrar novos mercados para explorar, novos lugares para investir e novos cenários para moldar a imagem e semelhança do capital. Lembra da expansão das ferrovias no século XIX, abrindo caminho para explorar recursos e escoar mercadorias? As ferrovias não só conectaram cidades, mas transformaram a economia e a sociedade. Abriram caminho para a extração de recursos e o transporte de mercadorias, criando novas oportunidades e desafios. O espaço vira uma válvula de escape para o sistema superaquecido. O capital flui para novas áreas, gerando obras, urbanização e, por um tempo, afastando a crise. Só que esse ajuste espacial não é perfeito. Nesses novos espaços, as sementes de futuras crises são plantadas. Ao transformar o espaço com investimentos, novas relações sociais surgem, com novas desigualdades e novas contradições que vão assombrar o capitalismo lá na frente. A urbanização desenfreada pode causar gentrificação, expulsando comunidades e aumentando a desigualdade. As novas obras, apesar de importantes, muitas vezes só beneficiam uma pequena parte da população. E o ciclo continua, com o capitalismo sempre procurando novos espaços para explorar e transformar. Mas a cada transformação, novas crises aparecem, num ciclo sem fim de expansão e crise.
E assim o capitalismo segue navegando em um mar de contradições, sempre em busca de novas fronteiras para dominar. O capitalismo não só ocupa o espaço, ele produz o espaço, moldando e remodelando ele para o que precisa. Essa produção de espaço tem várias caras. Infraestrutura de transporte e comunicação é construída para facilitar o fluxo de capital, bens e força de trabalho. Cidades crescem como centros de produção e consumo, atraindo gente e recursos. Territórios são divididos com fronteiras e direitos de propriedade para garantir que o mercado funcione e a propriedade privada seja protegida. Essas transformações espaciais não acontecem por acaso. São estratégias de capitalistas e governos para aumentar a acumulação, consolidar o poder e manter o controle social. Tudo que é construído, de fábrica a arranha-céu, passando por casa de subúrbio, reflete a lógica da produção e do consumo capitalistas. Mas essa produção de espaço não é tranquila, é cheia de conflito, resistência e potencial para novas crises. Assim como o capital enfrenta crises de sobreacumulação e desvalorização na produção, ele também enfrenta crises espaciais. Essas crises não são só econômicas, mas também sociais e políticas, impactando comunidades inteiras. Uma das mais comuns é a desvalorização espacial. Quando o capital migra buscando lucro, ele abandona áreas que antes eram prósperas. O investimento muda de lugar, novas áreas se desenvolvem e outras ficam para trás. Novas fronteiras surgem e o capital se desloca, sempre atrás de mais lucro. Regiões industriais antigas são abandonadas, a infraestrutura cai aos pedaços e a economia local afunda. É um ciclo de decadência e abandono. O cinturão da ferrugem no Zurichsmeer é um exemplo clássico, né? Já foi potência industrial, hoje está cheio de fábricas abandonadas e comunidades em crise. Essas áreas, né, que já foram o coração da indústria americana, agora sofrem com desemprego e pobreza. Aqui no Brasil também temos exemplos, né, cidades que sentiram o impacto da desindustrialização, cidades do interior de São Paulo, por exemplo, que sofreram com o declínio industrial e enfrentam problemas parecidos com os do cinturão da ferrugem. Infraestrutura precária e falta de oportunidade de trabalho são problemas comuns. As crises espaciais também geram conflitos por território. A disputa por recursos, mercados e pontos estratégicos causa tensões geopolíticas, disputas de fronteira e até guerras. Esses conflitos, geralmente, têm raízes econômicas profundas. A briga por áreas estratégicas pode causar muita destruição e sofrimento. A disputa por petróleo, por exemplo, já gerou vários conflitos. Não é só pelos recursos em si, mas também por poder e influência geopolítica. Diante dessas crises espaciais, o capitalismo se reestrutura, reconfigura o espaço para criar novas oportunidades de lucro. Isso pode significar gentrificar centros urbanos, transformar áreas degradadas em bairros chiques, construir novos centros comerciais e atrair investimento. Nesse processo de gentrificação, moradores antigos costumam ser expulsos. Pode ser também abrir novas rotas comerciais, facilitando o fluxo de mercadorias e capital, ou criar zonas econômicas especiais com menos regras e incentivos fiscais. Só que essa reestruturação muitas vezes piora as desigualdades, alimentando o ciclo de crise e transformação. Algumas áreas se revitalizam, mas às custas de outras. Esse ciclo de crise e transformação não para, mostrando a natureza dinâmica e desigual do capitalismo global.